Bom dia, vamos dar início à segunda aula teórica das unidades curriculares de Análise Espacial e Análise de Modelos Raster e vamos combinar as duas unidades curriculares, as duas matérias, numa única aula, uma vez que estas duas matérias andam sempre associadas. Portanto, vamos passar de processos discretos a processos contínuos e vamos passar de processos vetoriais a processos matriciais e vamos utilizar a matéria que está a ser lecionada na disciplina de SIGs na gestão de recursos naturais e mostrar como é que se aplicam estas duas outras matérias. Uma vez que todos os processos SIG em gestão de recursos naturais requerem ou recorrem normalmente a processos baseados em cálculo de distâncias e na reclassificação desses cálculos e posteriormente em operações matemáticas com mapas designadas por álgebra cartográfica para produzir nova informação matricial. Portanto, ambas as disciplinas, análise espacial e análise de modelos raster, recorrem a ficheiros raster para trabalhar. Portanto, trabalhamos em cima de grids, grelhas ou matrizes. Portanto, tudo isto serão matrizes de números, em que o número é o argumento da variável, por exemplo, precipitação, temperatura, altitude, distância, que estão ordenados em linhas e de colunas, formando, por isso, as tais matrizes. E todos estes procedimentos são baseados quer na análise espacial, quer na análise de modelos raster e obrigam a que o utilizador conceba mentalmente e manualmente o processo todo. Ou seja, para que a análise espacial e a análise de modelos raster seja efetiva e eficiente, é necessário que o operador saiba como é que faria estes processos à mão, em cima de mapas em papel. Portanto, vamos recordar as últimas aulas de introdução aos SIG e o tema do seminário 2, onde um conjunto de alunos se propôs estudar o Parque da Madeira, na Ilha da Madeira, Portugal insular. Outro propôs estudar o Parque Nacional da Peneda Gerês, em Portugal continental, no norte de Portugal. E outros propuseram-se estudar o Parque da Gorongosa, em Moçambique. Durante o seminário 2, os senhores alunos caracterizaram sumariamente cada um destes parques. Agora vamos ver como é que, através da análise espacial e da análise de modelos raster, nós podemos estudar estes parques e propor ações que nos permitam minimizar outras ações normalmente antrópicas, como seja a introdução de espécies invasoras ou a dilapidação de património genético ou de património local, e ver como é que nós podemos gerir estes parques através da análise espacial e da análise de modelos raster. Vamos usar um exemplo muito simples. Em qualquer um destes parques, as zonas mais vulneráveis à ação do homem, intencional ou não, seriam as zonas imediatamente adjacentes às estradas e aos estradões, ou seja, às margens das estradas. Porquê? Porque é sobre as estradas que os homens circulam, param os carros e é na margem da estrada que ou deixam lixo, ou recolhem plantas, ou recolhem animais. Portanto, estas são as zonas mais vulneráveis. Mas como é que se cartografam essas zonas? Através de um processo tradicional à mão, o que se faria era representar a estrada ou o estradão em cima do mapa, depois, à escala a que o mapa tivesse produzido, definir uma distância, por exemplo, 50 metros, e marcar 50 metros para cada um dos lados da estrada e criar aquilo que se chama uma zona tampão. Portanto, este seria o processo manual. Mas, se pretendêssemos calcular a diminuição do impacto à medida que nos afastamos da estrada, portanto, quanto mais longe da estrada, menor é a possibilidade ou a probabilidade dos homens se deslocarem para provocar qualquer ação que cause dano. Portanto, se nós quiséssemos cartografar o resultado de quanto mais longe, menor impacto, o que faríamos era, novamente sobre a folha em papel, teríamos a estrada, à escala a que o mapa estava representado, marcaríamos os pontos, 50, 100, 150, 200, marcávamos vários pontos e depois, unindo esses pontos, criaríamos aquilo que se chama uma zona multi-tampão, em inglês, multi-ring buffer, e isto é uma técnica que integra a maior parte dos sistemas de informação geográfica dos programas, e seria o multi-ring buffer, e criaríamos a tal zona tampão com várias superfícies de ação. Se o resultado desse cálculo fosse uma análise sumária univariável,
o processo era viável e faz-se muitas vezes. Portanto, o resultado final é aquele que nós queremos e não vai haver mais manipulação. No entanto, se nós quisermos manipular ou trabalhar sobre esse resultado, já não é viável e temos que passar a trabalhar em formato matricial contínuo. Portanto, não podemos trabalhar em multi-ring buffer, temos que passar a trabalhar em operações de distância. Recorremos à ferramenta Special Analysis Tools, que integra o Arc Toolbox, Distance, Euclidean Distance, uma vez que queremos distâncias lineares, vamos calcular distâncias euclidianas, definimos a distância, 50 metros da estrada, e aquilo que o algoritmo de cálculo faz é adiciona um pixel com 50 metros de resolução imediatamente à volta da estrada, à volta desse adiciona um pixel também com 50 metros de resolução, mas com o argumento 100, 150, 200, 250, 300, por aí fora, até ao limite que o utilizador definir. E reparem que conseguimos ver aqui o aspecto multi-ring, que vimos há bocado, só que agora temos uma imagem contínua e não podemos trabalhá-la diretamente. Vamos considerar agora outra variável, o declive do terreno. Portanto, quanto mais declivoso for o terreno, mais difícil é o acesso por parte dos seres humanos. Portanto, quanto maior for o declive, menor é o impacto. Neste caso, já só podemos trabalhar em formato raster matricial, uma vez que calcular uma carta de declives em formato vetorial seria impossível. Portanto, iria originar milhares, se não milhões de polígonos e trabalhar com milhões de polígonos do declive, associados a milhões de polígonos da distância, isto seria um processo de cálculo infindável. Portanto, vamos trabalhar só em formato raster. Recordemos então as últimas aulas de introdução ao SIG e, se lembrarem, utilizamos uma ferramenta designada por 3D Analyst, onde calculamos uma TIN a partir de curvas de nível e de pontos cotados, reclassificamos a TIN numa TIN grid e depois calculamos o declive, ou seja, slope, a função slope, a partir dessa informação e obtivemos um novo raster, com o declive, neste caso, em percentagem. Temos agora duas variáveis, a distância à estrada e o declive do terreno. Muito importante, sempre que trabalhamos com informação cujo argumento se apresenta sob a forma gradativa, ou seja, de um mínimo a um máximo, a paleta de cores também tem que ser gradativa. Não podemos utilizar aquilo que se designa uma paleta sal e pimenta, porque senão a gradação do valor não é acompanhada pela gradação da cor. É preciso reter que informação gradativa requer paletas gradativas. E reparem que, no caso do declive, os declives mínimos estão associados aos verdes, os intermédios aos amarelos e os máximos aos vermelhos. Ao olhar para esta imagem, o utilizador sabe logo que esta é a zona menos declivosa e que esta é a zona mais declivosa. Portanto, voltemos agora ao assunto. Distância à estrada, declive do terreno. Imagem matricial contínua em ambos os casos. Temos que definir agora as várias zonas em função do impacto que possam estar sujeitas por parte do homem. Quer dizer que temos que utilizar agora uma técnica de reclassificação da informação. Temos que reclassificar a informação contínua em informação por classes. Vamos utilizar uma ferramenta associada ao Special Analysis Tools, Reclass, Reclassify. E vamos dizer que queremos 4 classes. No caso da distância às estradas, de 50 metros de amplitude, no caso dos declives, de 5% de amplitude. E aquilo que o programa vai fazer é atribuir ao antigo valor entre 0 e 50 metros o novo valor de 1 metro, ou uma unidade, assim mais concretamente. Entre 50 e 100 metros atribui o código 2. Entre 100 e 150 atribui o código 3 e acima de 150 metros, e colocamos aqui o 99999 para ser o infinito desta informação, atribui-se o código 4. Portanto, vamos passar de uma informação contínua, que variava de 0 metros a 1 máximo, e vamos passar a ter 4 classes. Muito vulnerável,
a pouco vulnerável. Relativamente ao declive, vamos fazer o mesmo. Vamos atribuir, assign a new value of, atribuir o novo valor de 1 a todas as situações de declive entre 0 e 5%. Atribuir o código 2 entre 5 e 10, o código 3 entre 10 e 15 e o código 4 acima de 15. Volta a aparecer o 99999, que é o infinito da informação. E, portanto, aplicando estas duas rotinas, ou aplicando esta rotina a estes dois mapas, melhor dizendo, vamos obter nova informação matricial, mas neste caso em classes. Classe 1, a mais vulnerável, ao que antigamente variava de 0 a 50, agora passou a ter o código 1. O que variava de 50 a 100, o código 2, 100 a 150, o código 3 e acima de 150, o código 4. Relativamente ao declive, fizemos o mesmo. Tudo o que apresentava um declive inferior a 5% recebeu o código 1. 5 a 10, o código 2, 10 a 15, o código 3 e mais de 15, o código 4. Portanto, temos agora informação em 4 classes, nos dois casos, e uma vez que estamos a trabalhar com matrizes, nós podemos somar essas duas matrizes e obter uma carta de vulnerabilidade. Chama-se isto uma operação de álgebra cartográfica, que está associada à ferramenta Special Analysis Tools, Map Algebra, Raster Calculator. E aquilo que vamos dizer é, através do Raster Calculator, vamos pedir que se some o mapa das distâncias reclassificadas ao mapa dos declives reclassificados, de modo a obter um terceiro mapa, designado por vulnerável. Este mapa vulnerável vai ter o contradomínio, ou o codomínio, portanto vai pertencer ao intervalo de 2 a 8. Se a informação original variava de 1 a 4 e de 1 a 4, a soma vai variar de 1 a 8. Uma vez que queremos ter 4 classes novamente, este resultado vai ter que ser submetido outra vez a um processo de reclassificação, onde vamos dizer que o valor 2 passará a valer 1, os valores 3 e 4 passarão a valer 2, os valores 5 e 6 passarão a valer 3 e os valores 7 e 8 passarão a valer 4. Ao somarmos e reclassificarmos esse mapa, vamos obter um terceiro mapa que nos traduz a vulnerabilidade ou o impacto da ação antrópica imediatamente a seguir à estrada. E reparem que estas zonas são as zonas mais próximas e menos declivosas e que esta zona, apesar de ser próxima à estrada, dado o declive, assume uma vulnerabilidade média, assim como estas. Portanto, com base neste resultado, o gestor deste parque natural saberia que estas zonas seriam as zonas aonde teria que prestar mais atenção à ação do homem. Portanto, resumimos assim, através da utilização da matéria inerente à utilização de SIGs na gestão de recursos naturais, a aplicação de técnicas de análise de modelos raster e técnicas de análise espacial. Muito obrigado pela atenção.